Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui mais um convidado. A gente continua falando de política. Eu estou recebendo aqui o prefeito Carlinhos Portela, do município de Porto Acre, que fica aqui pertinho de Rio Branco. Olha, todo mundo sabe que as prefeituras têm passado por grandes dificuldades, principalmente as prefeituras menores, como é o caso de Porto Acre, por conta da queda no FPM, por conta de uma série de erros de gestões que se sucederam e não souberam administrar, e o fruto disso é uma fase difícil que muitos prefeitos estão enfrentando. Como é que está lá no seu município, prefeito? Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma satisfação estar aqui, né? A gente, como em todos os municípios desse país aí, principalmente os municípios da região norte e nordeste, que dependem muito do FPM e que tem dificuldade para instituir um sistema de arrecadação própria. Não tem, na verdade, a arrecadação própria. A arrecadação é muito pequena, significa 2,5% das receitas totais hoje lá no município, em que pese que a gente tem procurado melhorar. Então, mergulhando nesse cenário de crise econômica e financeira que o mundo e que o Brasil, nosso país, vem atravessando, os municípios, sem sombra de dúvidas, estão sendo os mais penalizados dentre os 3 entes da federação. Que tem as maiores obrigações e a menor parte no bolo. Com toda Resumindo, certeza. é isso. Se você analisar a distribuição das receitas entre estados, União e município, vai ver que a União concentra mais de 60% das receitas, repassa mais de 18% a 20% para os estados e o restante, a menor parcela, é destinada aos municípios, que são 5.562 no nosso país. E é onde todo mundo mora e é onde o problema estoura primeiro, né? Com toda certeza, é onde falta a educação de qualidade, a saúde de qualidade, a iluminação na rua. Enfim, o cidadão mora no município. O exercício da cidadania se dá no município. Essa é uma discussão eterna. O desequilíbrio fiscal do país que passa pela distribuição injusta do que se arrecada. Mas vamos seguir adiante. No caso de Porto Acre, a questão da inadimplência, que veio de outras administrações e o senhor também não teve como pagar tudo. Como é que está esse item? Então, isso aí é um fantasma que persegue os municípios no nosso país hoje. Nós temos uma indicação, uma informação a dar. Em torno de 80% dos municípios do país sobrevivem hoje com esse fantasma da inadimplência. De fato, as regras estão sendo bastante rígidas e muitos dos municípios não têm condições operacionais de superar a inadimplência. No caso de Porto Acre, nós já assumimos o município com uma dificuldade enorme no que se refere aos itens do CALC, que estão lá para serem todos cumpridos, são 14 exigências, mas a gente conseguiu superar isso através de algumas liminares que pleiteamos na Justiça, inclusive responsabilizando gestores, acabou acontecendo isso, porque nós precisávamos de estar aptos a receber recursos, a conveniar com a União. E no que se refere à educação e à saúde, a exigência não é tamanha, mas no que se refere a outras áreas, à infraestrutura, conveniar com o Calha Norte, por exemplo, você tem que estar em dias. E foi superando as inadimplências através de liminares que nós conseguimos. Então o município ainda está devendo, né? Deve, o município ainda deve. O município ainda deve em relação às inadimplências e ainda deve também em relação aos passivos que nós herdamos. São 7 milhões de reais e eu não vou aqui dizer que foi de A, B ou C. O município acabou gerando a si próprio uma dívida histórica. Foram 2 décadas em que os encargos sociais dos servidores não eram devidamente recolhidos e isso gerou um passivo. Lamentavelmente, a safra de prefeitos que assumem em 2013 assume num cenário em que a União não permitia mais que os municípios devessem. Houve medidas provisórias editadas e nós não tínhamos escolha. Ou nós assumíamos a dívida ou então não conseguiríamos receber 1 centavo de convênio da União. Prefeito, está se aproximando o final do ano. As prefeituras têm que pagar o 13º dos funcionários. Tem alguns prefeitos que já disseram que não tem certeza se vão pagar. O senhor está nesse time? Não, graças a Deus não. A gente, mesmo que pese essa dificuldade toda, o sequestro de receitas por parte da Receita Federal, a gente tem procurado fazer mês a mês aquela reserva que é fundamental para que do mês de novembro em diante a gente tenha a tranquilidade de pensar no 13º salário dos servidores. Aliás, porque a folha dobra, né? A folha dobra, né? Todos os anos nós temos conseguido
pagar, antes do Natal, a gente tem conseguido pagar o 13º salário dos servidores e, antes do final do ano, o salário de dezembro. Então, eu acredito aí, se os servidores que estiverem nos assistindo agora, fiquem tranquilos que o planejamento financeiro que foi feito foi justamente para chegar ao final do ano e a gente conseguir realmente pagar todos os servidores do município. O cenário econômico não é de que as coisas vão melhorar muito até o ano que vem. Então, o senhor já está vislumbrando isso também? Quer dizer, um ano 2016 difícil, tanto quanto esse? Tanto quanto esse, ou até pior. Os economistas, né, mais renomados desse país e do mundo estão dizendo que nós ainda não chegamos no pior da crise. No pior da crise. Não atingimos o ápice da crise ainda. Então, a gente tem que se preparar para isso. É bom que os gestores municipais que estão aí com os cofres nas mãos tenham muito cuidado. A ordem agora é procurar aumentar a qualidade da despesa, conseguir um resultado máximo com um investimento mínimo, porque é justamente isso que tem que se fazer, tem que se buscar no momento de crise como nós estamos enfrentando. A salvação para algumas prefeituras tem sido as emendas dos parlamentares federais que foram alocadas nos mandatos anteriores e começam a ser liberadas agora. Lá em Porto Acre, como é que está? Tem alguma emenda que foi liberada? Graças a Deus, Rogério. Nossa permanente luta em Brasília, peregrinação nos gabinetes de deputados e senadores, surtiu efeitos muito positivos para o nosso município. Hoje nós estamos prestes a inaugurar quase 5 quilômetros de calçadas, toda atendendo às normas da legislação de inclusão para acesso a cadeirante. Nós estamos amanhã iniciando uma obra que vai revolucionar a arquitetura da cidade, que é o Centro de Convenções e Eventos na cidade sede. Nós estamos construindo quadra esportiva na zona rural, nós estamos reformando escolas, nós estamos construindo postos de saúde. Cada cidade, eu tenho 5 cidades no meu município. Tem a cidade sede, mais 4 vilas que são maiores. Né? Que inclusive são maiores do São que maiores. A sede. Cada cidade dessa receberá uma unidade de saúde moderníssima, padrão. Já entreguei a da Agrovila Caquetá e estamos em fase de licitação das outras 4 unidades. Nós estamos falando de recursos que estão em conta, né? Sem contar aí que nós também estamos inaugurando no próximo dia 31 de outubro os abrigos de passageiros, que eram abrigos que ali na rodovia, nas cidades a gente tem essa dificuldade muito grande, eram construídos em madeira. Nós fizemos uma economia de 1 ano e meio e conseguimos construir para 2 décadas. Agora é de alvenaria, com cobertura bem interessante. Quais foram os parlamentares federais que colocaram emendas para Porto Acre? Hoje nós podemos relacionar aqueles que realmente apresentaram as emendas e conseguiram liberação, né? Nós ainda estamos sobrevivendo de parlamentares que inclusive nem estão mais, que perderam seus mandatos. Mas quais foram? Antônia Lúcia se destacou com as calçadas, Márcio Bittar com equipamentos, o senador Jorge Viana também com calçadas, né? O deputado federal Flaviano Melo, que também sempre tem procurado colocar lá as suas emendas, por ser um município que sempre deu uma votação expressiva ao deputado. E assim, nós estamos buscando, acabo de chegar de Brasília, onde visitei todos os 11 parlamentares que o Acre mandou lá para Brasília. Os 8 deputados e os 3 senadores. 3 senadores. Quais se mostraram mais propensos? Evidentemente todos, mas quais o senhor bota mais fé? Olha, até por uma questão de a gente ser correligionário de partido, né? O deputado Rocha tem procurado ajudar, inclusive está tentando colocar 30% de suas emendas lá para o município que deu uma votação muito carinhosa para ele. O deputado Léo também, que nos recebeu muito bem, fez um compromisso. Enfim, nós podemos dizer que todos se colocaram à disposição, todos com os quais conversei pessoalmente. Houveram aqueles que não foi possível, mas conversamos com chefes de seus gabinetes. Mas eu estou muito esperançoso porque hoje o Porto Acre, as mudanças que nós estamos conseguindo implementar lá, estão sendo fruto dessas emendas parlamentares. Prefeito, e com relação às enchentes desse ano, né? O município também foi atingido, principalmente na zona rural. Já se recuperou? Está se recuperando. Foi a maior catástrofe, o maior desastre natural de toda a nossa história. Nós tivemos mais de 600 famílias lá no município de Porto Acre diretamente atingidas, famílias de ribeirinhos, perderam toda a produção agrícola, inclusive a prefeitura se esforçou, nós fizemos um trabalho de assistência às famílias até o mês de agosto, quando nós estivemos entregando as últimas cestas básicas, porque é justamente naquele período que a seca trazia o pior de suas consequências, que era a escassez de alimentos. A seca na zona rural ela não traz assim,
apenas aquele período crítico de problemas, ela traz outros problemas que vão vir com a consequência, porque uma safra toda foi perdida, não é? Mas as famílias se recuperaram. Recentemente nós tivemos a oportunidade já de oferecer às famílias atingidas a oportunidade de vender melancia no Festival de Melancia, festival que foi um sucesso. Mais de 7.000 pessoas passaram por Porto Acre e mais de 4.000 frutos de melancia foram vendidos. Então, a gente ficou feliz porque a produção do produtor rural que estava lá, o ribeirinho, que foi atingido, ele conseguiu plantar melancia, já teve tempo de colher e comercializou. Então, isso, de certa forma, ajudou a gerar um pouco de renda, um alento para essas famílias que foram atingidas. Prefeito, o ano que vem tem eleições municipais. Como é que o senhor está se articulando para esse embate? Olha, é uma pergunta que tem sido recorrente, mas de todo o meu coração aqui, eu digo para todos que realmente eu não sou candidato à reeleição, né? Por quê, prefeito? Eu diria, Rogério, que eu acho que eu cumpri a minha missão. Eu sou um cidadão muito emoção, muitas vezes, e eu acredito que o cargo de executivo, né, não me fez bem tanto quanto fez o de legislador lá no meu município. Eu estou procurando dar a minha contribuição, mas há situações que me entristecem muito. E eu prefiro voltar à minha sala de aula, sou professor do Instituto Federal, e vou sair da prefeitura levando um legado que nenhum doutorado me daria. Eu sou docente na área de gestão e negócios lá no IFAC, mas, sem dúvidas, administrar um município carente, um município pobre, com tantos problemas, com 5 cidades, com uma área rural vasta, vai me dar um know-how que nenhum doutorado me daria. Então agora eu vou voltar para a sala de aula. Estou ficando até um pouco careca já. Vou voltar para a sala de aula, não só falando das teorias da gestão, mas falando também dessa relação entre teoria e prática. Né? Qual o conselho que o senhor dá para o próximo prefeito? Não só do seu município, mas os próximos que virão aí. Conselho. Primeiro que ele tenha muita fé em Deus, de verdade, e que eles tomem muito cuidado com a qualidade do gasto, da despesa, e que eles procurem se preocupar com o plano de carreira do município, que é um problema. É um plano de carreira que está lá há 5 anos, mas é avassalador, está asfixiando as finanças do município. Preocupe-se com isso, porque, sem sombra de dúvidas, será o gargalo dos próximos 2, 3 anos da administração municipal de Porto Acre. Muito bem, conversei aqui com o prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela, do PSDB. Obrigado pela vinda, prefeito. Eu que agradeço, Rogério. Muito obrigado. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta. Continue com a gente.